Se você ama o estilo farmhouse, já deve ter reparado que os potes antigos têm um charme único. Mas o que fazer quando um pote não tem tampa? No tutorial de hoje, nós vamos resolver isso aqui. Eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer um efeito envelhecido e texturizado e como usar o tecido e um cordão de juta para criar uma linda tampa artesanal. É a prova que dá para fazer decoração de luxo gastando quase nada. Vocês observaram que enquanto eu narrava o vídeo de hoje, eu esticava aí uma massa de biscuit? Pois é, essa massa de biscuit faz parte do projeto de hoje. Eu vou criar uma etiqueta moldura para o nosso pote. O pote de hoje é um pote sem tampa, como eu disse no início do vídeo. E o desafio vai ser criar uma tampa para esse pote, que combine com ele. Então, eu comecei fazendo essa tag. Eu usei um molde de silicone, marquei e depois eu recortei. Confesso que foi bastante difícil, porque o molde era um arabesco. Então, na hora de recortar, foi bem complicado. Eu vou colar a tag antes da pintura, porque eu quero que ela faça parte do pote. Eu não quero que ela tenha um destaque diferente da técnica que a gente vai usar no pote. Então, por isso eu vou colar ela primeiro. Ah, e outra coisa, como a gente está trabalhando com a massinha de biscuit, ela leva um tempo para secar. Então, logo que eu terminei de fazer, eu passei cola e colei no vidro. Deixei secar aí por mais ou menos um dia. Já no dia seguinte, eu comecei a fazer a parte da pintura. Eu escolhi uma tinta acinzentada que parece um cimento queimado, porque eu queria trazer um fundo escuro para o meu pote. Porque eu queria que ele tivesse um ar envelhecido e todas as técnicas que eu vou aplicar nele agora precisa desse fundo mais escuro para poder sobressair. Quando eu escolhi essa tinta, eu não percebi que ela tinha uns coágulozinhos porque estava algum tempo sem ser usada e eu acho que quando eu guardei, eu não vedei ela direito. E esses coágulos me ajudaram bastante, porque eles acabaram criando mais uma textura para o meu pote. Como eu queria fazer um pote de textura envelhecida, esses coágulozinhos de tinta me ajudaram bastante. A técnica de hoje é aquela de sempre do canal, que é a técnica Zara, a técnica da esponja. Então, eu comecei com uma tinta azul, porque eu queria trazer um fundo meio azulado para o nosso pote. Sabe aquele pote que tem um fundo azulado, alaranjado e enferrujado? É esse que eu quero trazer aqui para o nosso pote. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu comecei dando leve batidinhas com a tinta azul, por cima dessa tinta cinza aí que a gente usou para preencher todo o pote. Eu usei apenas uma mão de tinta, não precisei aplicar uma demão porque eu não diluí a tinta estava grossa, então não foi necessário. E como o pote vai receber outras camadas, né, no decorrer desse passo a passo, então não é necessário aplicar mais de uma demão nesse primeiro momento aí que a gente fez, né? Na sequência, eu vou vir com a tinta laranja. Eu quero trazer aquele efeito de ferrugem para o nosso pote. Então, eu vou dando leve batidinhas. Nesse momento, eu vou usar tanto o lado abrasivo da esponja, quanto o lado amarelinho. Quando eu carregar a mão na tinta com o lado abrasivo, eu corrijo usando o lado amarelinho. E aí eu vou dando continuidade ao nosso projeto. Leves batidinhas. Não esquece que depois isso tudo aí vai secar, vai ficar mais clarinho um pouco. No nosso projeto, como sempre, não pode faltar o betume. O betume é que traz aquela porosidade do ferrugem. Então, ele sempre vai ser usado nessa técnica. A gente vai vir com o betume por cima de tudo. E no final, a gente vai trazer o efeito metálico, que é com a tinta metálica. Então, nesse momento, a gente vai usando o betume. Lembrando
que você sempre pode retornar com todas essas tintas aí, se você achar que ficou faltando azul de um lado, laranja do outro, betume de um lado, o metálico do outro. Então a gente sempre pode voltar com essas tintas uma por cima da outra, até chegar no efeito desejado. Então a gente sempre pode dar mais algumas batidinhas. Por fim, a gente vai usar a tinta dourada. Você pode usar a dourada, você pode usar a cobre, até a prata dá para você usar. Depende do efeito que você quer. Se você quiser um efeito dourado, aí tem que ser a tinta dourada, né? Então, eu fui usando a tinta dourada para ressaltar o relevo da minha peça. Se você achar que ficou dourado demais, é só aplicar o betume por cima, que o betume suaviza um pouco do tom metálico, trazendo um tom mais marrom, né? Aquele tom mais de ferro. Mas se você quiser o detalhe metalizado, quanto mais tinta metálica você usar, mais esse efeito vai sobressair. Essa é a última camada da nossa técnica de hoje. Então, assim, se você achar que precisa de mais alguma outra tinta, pode colocar por cima que não tem problema. Só que você vai ter que repetir todo o processo novamente, na ordem. Dessa forma, a gente vai equilibrando os tons da tinta e nem fica de mais e nem de menos. Se você quiser também arrastar a esponjinha na parte do relevo, também fica bem legal. Agora eu tenho 2 tachinhas, eu queria colocar aí na minha etiqueta para ficar parecendo que ela tá presa por um metalzinho. Como a massinha de biscuit ainda estava molinha, eu não precisei colar, foi só empurrar, que ela tem uns dentinhos, né, umas travinhas, e deu super certo. Agora eu estou usando esse disco de MDF para marcar a tampa. Eu quero fazer uma tampinha daquela de babadinho de fazenda. A medida do tecido vai depender muito do tamanho da boca do seu pote. Como o meu pote tinha uma boca razoável, então eu usei aquela placa de MDF, sendo que ela ainda ficou muito grande. E o que eu fiz? Eu fui recortando as pontinhas até ela ficar com esse efeito de babadinho. E a parte do elástico, quando a gente coloca, é para marcar certinho onde a gente vai prender o fio de juta, para deixar ele com esse efeito de babadinho. Senão fica escorregando e fica mais difícil de fazer o lacinho com o fio de juta. Quando a gente coloca o elástico, fica bem mais fácil. Depois é só tirar. Para complementar a minha tampa, eu vou colocar algumas bolinhas nas perninhas do lacinho e vou colocar também uma bolinha lá em cima da tampa para parecer que é uma tampinha de um potinho mesmo. E aí, o nosso pote está terminado. Eu queria aproveitar para agradecer todos os novos inscritos do canal e todos os comentários que vocês deixaram nos vídeos. Eu fiquei muito feliz. Para canais pequenos assim como o nosso, cada comentário, cada curtida, cada acesso ao vídeo é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que fazem parte aqui do nosso canal. E para você que ainda não é inscrito e que gosta de ideias criativas de decoração e quer aprender a transformar objetos simples em lindas peças sem gastar muito, vem para nossa família, se inscreve aqui no nosso canal. Você vai amar os nossos vídeos. Nós temos vídeos todas as quartas e todos os sábados. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just
to close the door, just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love for moves that change all the time, change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest, yeah.